A ampla defesa, outro princípio que está previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição. A ampla defesa vai dizer que o Todo-Poderoso é o Estado. O Todo-Poderoso é o Estado. O Todo-Poderoso Estado tem um órgão bastante experiente que vai representar essa persecutio crimis, essa perseguição criminal, que é o órgão do Ministério Público. Então, é preciso que o indivíduo é muito pequeno em relação ao Estado. O indivíduo é muito pequeno em relação ao Estado. Então, é preciso dar um amplo leque de instrumentos jurídicos para que esse indivíduo se defenda do todo-poderoso Estado, daquele que o acusa. Essa é a ideia de ampla defesa. Veja o conceito que eu coloquei no seu slide. O réu tem direito a vários instrumentos de defesa como forma de compensar sua enorme hipossuficiência e fragilidade em relação ao Estado. O que vocês têm que saber em relação à ampla defesa é que existem dois tipos de defesa que configuram a ampla defesa. A primeira é a autodefesa. E a segunda é a defesa técnica. Vamos falar separadamente para você entender essa questão. Autodefesa. Autodefesa, o conceito já está dizendo, é uma defesa promovida pelo próprio réu. Você vai dizer, mas professor, quando o senhor estava falando de igualdade processual, o senhor disse que o réu não pode se defender sozinho, salvo se ele for advogado. Porque é preciso ter alguém com experiência jurídica, conhecimento jurídico para defendê-lo. Isso é o que a gente chama de defesa técnica, que eu vou explicar, vou aprofundar mais para frente. Mas, além da defesa técnica, temos a autodefesa, que é a possibilidade do réu se defender. É a possibilidade do réu, interpretando fatos que deram origem a ele ser denunciado, dizer, não, o Ministério Público entendeu errado. Ou, além do Ministério Público ter entendido errado, eu não fiz assim como a denúncia está descrevendo. Além disso, ele pode dizer, na verdade, eu não estava nesse canto onde o Ministério Público diz que eu estava, nesse lugar. No momento do crime, eu estava em outro lugar. Então veja que é uma autodefesa. O réu está mostrando que o órgão de acusação interpretou errado os fatos. E fatos são interpretáveis. Também, se ocorre um fato e a gente está numa roda de amigos, certamente cada um vai ter uma visão diferente acerca desse fato por uma série de motivos. Essa autodefesa é disponível. É disponível. O que é algo que é disponível? Que você pode abdicar. O réu, como ele pode ficar em silêncio, por exemplo, ele pode abdicar da autodefesa. O Ministério Público acusa ele e ele não quer se defender. Não quer se defender. Ele exerce seu direito ao silêncio. O réu tem o direito, inclusive, de mentir. O réu tem um direito de mentir. É um direito disponível. E o que é que fala mais essa autodefesa? Direito de audiência. É o direito de ser ouvido no processo. Mas também é o direito de presença. É o direito de estar presente nos atos processuais. De modo que não é possível realizar uma audiência sem que o réu esteja presente. Imagine que tem uma audiência num processo criminal e esse réu é requisitado para que o Estado traga ele do presídio. Imagine que por qualquer circunstância a viatura quebrou, estava muito trânsito, não deu para chegar na hora, não tinha viatura disponível. O réu não comparece. Esse réu, ele tem direito de estar na audiência, salvo se a defesa técnica dispensar a presença dele naquele momento. Mas o réu, ele tem o direito de estar na audiência. Isso por quê? Porque ele pode exercer a autodefesa. O advogado, em geral, não estava no momento em que o crime aconteceu. Então, uma testemunha pode estar relatando algo que é algo mentiroso, ou é uma interpretação equivocada dos fatos. Então, o réu, estando presente ao ato, ele pode chegar ao seu advogado e dizer, olha, não foi assim que aconteceu não. Pergunta a ela isso e aquilo. Então, veja como o direito de presença, pertencente à autodefesa, é importante.
O outro direito é a defesa técnica. Digamos assim, a outra linha da ampla defesa é a defesa técnica, que é a defesa promovida por um defensor técnico, seja um defensor público, seja um advogado. Enquanto a autodefesa é um direito disponível, que o réu pode abdicar, a defesa técnica é um direito indisponível. O réu não pode abdicar da defesa técnica. Essa é a justificativa, inclusive, de que se o réu não for bacharel em direito, se ele não for, na verdade, se o réu não for advogado, ele não pode se defender sozinho. Não pode se defender sozinho. E um direito indisponível é um direito que ele não pode abdicar. Ele não pode chegar para o juiz e dizer, veja, eu não quero ninguém me defendendo. Não. Ele tem que ser defendido. Existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que a deficiência da defesa técnica, o advogado é ruim, ou o advogado não está interessado, causa uma nulidade relativa, tem que provar que houve um prejuízo. Só que a ausência da defesa técnica causa uma nulidade absoluta e o processo não pode continuar. Então veja como isso é importante. Quais são as consequências da ampla defesa? Que são aquela necessidade de termos variados instrumentos à disposição da defesa. Uma primeira consequência é que apenas o réu pode requerer uma revisão criminal. Revisão criminal é o quê? Revisão criminal ocorre quando o réu é condenado por uma sentença penal condenatória transitada em julgado e muitos anos depois descobre, por exemplo, uma filmagem de uma câmera que não era ele. Ele nem estava lá. Então, há o direito a rever esse julgamento, mesmo que não coubesse mais recurso. Revisão criminal não é considerada, inclusive, um recurso, é um meio de impugnação da decisão judicial. Apenas o réu pode. Se o Ministério Público ele quiser, anos depois, rever aquele julgamento, ele pode? Não. O órgão de acusação não pode fazer isso. Por quê? Porque a ampla defesa é amplos instrumentos à defesa, porque a defesa é hipossuficiente em relação ao todo-poderoso Estado. Segunda consequência, o juiz deve fiscalizar a eficiência da defesa do réu. Acabei de dizer que tem uma súmula que diz que se a defesa for deficiente, é uma nulidade relativa. Mas, se o juiz perceber que aquele advogado não tem a mínima condição de defender aquele réu, o juiz pode sugerir ao réu a substituição desse advogado, porque cabe ao juiz fiscalizar a qualidade da defesa do réu, ok?